aqui no Brasil. Agora o texto segue para ser apreciado no Senado Federal. E para tirar as dúvidas da população sobre esse tema que é tão importante, eu recebo aqui no estúdio o advogado tributarista Antônio Ibert. Bom dia, Antônio Ibert. Falei direitinho o seu nome, né? Falou, bom sim, dia, acertou. seja muito Bom bem-vindo aqui ao Balanço Geral, porque é um assunto que tem repercutido muito, não é para menos, é um assunto importante, porque fala de dinheiro, fala do nosso bolso, do que a gente paga de impostos. E eu já quero saber, assim, se passar do jeito que está esse texto, né? Porque a gente sabe que agora foi para o Senado, passou na Câmara, foi para o Senado, mas eles têm um recesso ainda, então só vai ser apreciado após esse recesso. Se passar do jeito que está, é bom para a população? Então, bom dia, eu gostaria de parabenizar a TV Atalaia por abrir ao público, a toda a sociedade sergipana, a discussão de um tema tão relevante para todos os brasileiros e para todos os sergipanos em especial. Veja, o objetivo da reforma tributária é simplificar, né, a legislação tributária no Brasil, que é uma das mais complexas do mundo. A proposta, como está, né, como foi encaminhada ao Senado Federal, ela visa extinguir, né, 5 tributos, 3 deles federais e 2, né, um estadual e outro municipal. Os tributos federais que serão extintos são o PIS, a COFINS e o IPI, né, e o estadual é o ICMS e o municipal o ISS. Então, de fato, o propósito não é reduzir o volume de tributos que são arrecadados, a ideia é manter uma neutralidade, né, que os novos impostos instituídos mantenham a arrecadação de todos os entes, né, seja da União, dos estados e dos municípios, mas de fato o que se busca é a simplificação da forma como os tributos são arrecadados, que hoje, né, a gente tem uma discussão, a gente vê muito pela internet, né, que determinadas fabricantes mudam o nome de chocolate para waffle ou de sorvete para bebida, sobremesa láctea, né, gelada, porque essas manobras que não são ilegais permitem uma diferente classificação tributária e permitem uma redução. Então, a ideia é de que haja uma alíquota uniforme, né, ressalvadas algumas exceções, alguns serviços, alguns produtos, mas o objetivo é simplificar. Mas há alguns pontos de preocupação, principalmente de estados, como o estado de Sergipe, que são estados menores, estados mais pobres, que eu acho que a população, que a sociedade deve ficar atenta. Né, eu acho que esses são alguns pontos de atenção. Eu quero que o senhor traga algum desses pontos para a gente aqui, porque, como o senhor falou, tem essa manobra aí, é bom em algum sentido, em algumas situações vai ser bom, porque vai ter uma unificação, mas não pense que você vai pagar mais barato por isso não, porque eles vão substituir, eles vão pegar aí 5 ou 6, eu não recordo agora. São 5 impostos. São 5 impostos e vão criar um novo imposto, né, geral. Isso. E aí, então, a gente não vai ficar tão leve no bolso. A gente vai continuar pagando imposto, mas agora ele vai ter um nome só e aí vai ter que atender algumas regras, que essa manobra, por exemplo, não vai ser mais permitida. Isso. Os impostos federais serão substituídos por um novo imposto chamado CBS, né, que é Contribuição sobre Bens e Serviços. Então ele vai substituir, como eu já disse no início, o PIS, a COFINS e o IPI, e no âmbito estadual e municipal ele será substituído pelo IBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai suceder o ICMS e o ISS. E aí um grande ponto de atenção é a extinção dos benefícios fiscais. Né? Os benefícios fiscais eles vão ser substituídos por um Fundo de Desenvolvimento Regional que em 2033 terá um orçamento de 40 bilhões de reais, que será dividido entre todos os estados, mas que a divisão ainda não foi definida, vai depender de uma lei complementar nacional. Então esse é um ponto de preocupação, como eu disse, para os estados mais pobres e menores, porque, pelo que está sendo tratado na Constituição Federal, os estados que têm o maior número de pessoas, eles vão acabar tendo um peso maior na definição da distribuição da arrecadação, das normas infralegais serão definidas. Então, um ponto, né, que alguns especialistas têm colocado é como estados como o Sergipe conseguirá manter empregos, tendo em vista que a indústria, né, depende muito de benefícios fiscais. Sergipe tem alguns benefícios fiscais para esse setor da economia, como o Sergipe conseguirá manter aqui os investimentos que são responsáveis pela geração de tantos empregos. Né? Ninguém sabe, de fato, como os estados terão acesso a essas receitas, né, a esse Fundo de Desenvolvimento Regional. Então, esse é um ponto de insegurança. Né?
E aí um ponto de preocupação que pode trazer muitos impactos, né, para aqui para o nosso estado, para a economia do nosso estado. Exatamente. Segundo os dados do CAGED, a indústria sergipana é responsável por mais de 70 mil empregos. Então, assim, e muitas dessas indústrias, ou quase a totalidade delas, gozam de benefícios fiscais. Então, por isso, é importante que a sociedade acompanhe de perto para que esse tipo de situação não gere prejuízos, né? Eu sei que toda a reforma visa uma melhora, visa aprimorar o sistema tributário no Brasil, que é de fato muito caótico, mas é importante que a sociedade acompanhe de perto e fique atento, né? Alguns itens, né, isso era uma preocupação e que foi objeto de emenda do projeto original. O projeto original previa uma alíquota uniforme e única para todos os bens e serviços, né? E aí foram feitas algumas ressalvas, né? Itens da cesta básica, itens médicos, serviços de educação de ensino superior, né? que são aqueles serviços financiados pelo ProUni, né? O serviço de telecomunicação, de radiodifusor e televisão gratuita, né? Também foram ressalvados da incidência desses novos impostos que estão sendo criados. E, além disso, a gente vai ter um período de transição, em que a gente pagará os velhos impostos e os novos impostos. Essa parte não é muito boa não, né? Se eu não me engano, são 7 anos, né, esse período de transição, mas eu volto aqui à sua fala anterior, doutor Antônio, porque é muito importante, né, quando o senhor fala de indústria, de empresa, quem está nos assistindo, então quem tem que estar preocupado são os grandões, são os empresários, não, viu? Porque são deles os empregos que chegam para a população. Exatamente. Sai das indústrias, e aí se afeta, né, as indústrias, se afeta o empresário, vai afetar diretamente o pequeno trabalhador. Sem dúvida, Aline. Além desses pontos, né, relativos à tributação sobre o consumo, é também objeto da reforma tributária pontos relativos ao IPVA, ao IPTU e ao ITCMD. O IPVA agora as embarcações, né, aeronaves, elas também passarão a ficar sujeitas à exigência do IPVA. O IPTU, isso já é uma discussão que já vinha no âmbito do Poder Judiciário, já vinha sendo pacificado no âmbito do Poder Judiciário. Os municípios, né, poderão instituir leis para que os prefeitos, mediante decreto, possam fazer a atualização monetária dos valores dos imóveis. Então, isso é uma coisa que vinha sendo discutida no Poder Judiciário, a jurisprudência acabou evoluindo e isso foi incorporado ao texto constitucional, né? O IPVA também, como eu falei, passará a ser autorizada a cobrança do IPVA sobre jatos, né, aeronaves particulares, jet skis, lanchas. Então tem diversos outros pontos, além, claro, do ponto central, que é da tributação sobre o consumo, que também estão sendo pontos de alteração por essa reforma tributária. Doutor Antônio, quero agradecer a sua participação aqui no Balanço Geral. Esse é um tema importante, com certeza o senhor vai voltar aqui para a gente discutir e falar mais sobre ele. Eu estou à disposição de vocês. É isso. Olha, chegou o momento